Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Fábio Prumo e vocês estão no canal Livro no Divã. E hoje eu vou continuar um pouco a análise do livro Se Eu Fosse um Anjo, Eu Cairia por Você, da B. Pellizer. Eu tinha prometido que ia ler uma parte do livro para vocês. Eu selecionei duas partes, assim, foi meio rápido a escolha, tá? Não são, assim, partes as mais emblemáticas do livro, mas a ideia é fazer vocês conhecerem um pouco o estilo da narração. E aqui eu peguei a primeira parte desse livro, é o capítulo que se chama A História de Georgia. A Georgia é aquela de Itacuja que ela é uma que eu estava falando que ela era uma sem graça, uma pão com mortadela e tubaína, vocês se lembram? É ela. Então tem o demônio, né, que é o Natuel, se eu não me engano, e ele é assim, tá fissurado, realmente não sai da cabeça dele a Georgia. Então ela chega no inferno e eu vou ler uma partezinha bem pequena sobre a chegada dela lá no inferno e a impressão que o Natuel tem quando a vê lá. Sim, mas antes de fazer a leitura, eu tenho que explicar uma coisa. Então, lá no inferno tem uma parte que as pessoas más, elas são judiadas, digamos assim, que é o campo de colheita, onde os demônios vão lá judiar das pessoas e extrair o sangue deles. E é uma coisa assim eterna de judiação, de esfolar o povo, porque eles já estão mortos, né? Então aquela eternamente, aquela coisa purgatório, meio Dante, sabe? Me incomodava vê-la atirada ao chão do campo de colheita do inferno, com aquele sangue fedorento e amargo, com o corpo destruído por ela mesma, com os dois bicos dos seios faltando, com o ser impregnado de culpa e autopiedade. Me incomodava a inquietude que a simples presença dela me fazia sentir. Ao mesmo tempo em que me incomodava, eu não conseguia vislumbrar a possibilidade de me afastar dela nem daquele incômodo. Era um apego perigoso, sobretudo para um demônio. Existiam muitas lendas no inferno sobre o poder redentor daquele tal de amor verdadeiro, mas ninguém sabia exatamente o que significava aquilo. Então, nesse trecho, né, como eu disse, do Natuel, nós vemos já esse lado obsessivo do amor, que ele está assim fissurado nela e ele só consegue pensar, ele não consegue pensar em outra coisa a não ser ela, e as coisas se repetem em relação a essa dificuldade de amar, seja porque ele é muito calhorda ou acontece um acidente, são gestos de amor que levam a extremos, mas ele sempre tem uma conduta, o Natuel é o nome de demônio dele, né? Mas não das reencarnações. Ele sempre tem uma conduta muito errada nas morais, digamos, sociais e cristãs. Então, geralmente, ele é uma pessoa um pouco má, e a Georgia, nas reencarnações, ela é mais uma pessoa boa. Ela é mais uma pessoa boa. Isso não quer dizer que ela é totalmente boa, tá bom? Não é tão maniqueísta assim o livro. Apesar de falar de anjos e demônios. E por falar de anjo também, eu vou ler uma parte em que o personagem principal, ele explica um pouco como são os anjos e como é ser um anjo. Então é só um pedacinho, tá bom? Anjos não sentem cansaço, não questionam o tempo, não se preocupam se os restos mortais de um menino qualquer, que o Criador decidiu que deveria morrer porque o desafiaria no futuro, estão grudados em suas asas ou em sua espada. Quando um anjo ouve o chamado, ele o atende. Ser anjo era simples. Simples como respirar, nem se percebe. Ela, a autora do chamado, então tem um personagem, né, que faz um chamado, já é uma reencarnação da Georgia. Ela, a autora do chamado, estava parada ao lado de um semáforo, olhando confusa para um pedaço de papel que continha um desenho feito à mão de um mapa, com um endereço. Seus olhos iam daquele pedaço de papel para as construções ao redor, enquanto ela tentava decidir se atravessava a rua ou não. Então, aí nesse pedaço é quando o anjo, né, que é o narrador, que era o demônio,
ele acaba virando anjo, mas assim, as coisas se transformam demais no livro. E aí tem vocês têm os dois lados assim, como que é ser demônio e como que é ser anjo. Durante a leitura, vocês vão sentir que a parte mais dinâmica do livro é a parte em que o personagem principal é demônio. Ele conta como que são as aventuras, acontecem muitas coisas, o jeito dele é escroto de ser, é a essência desse personagem. Enquanto ele é anjo, é uma coisa muito monótona. Então, essa parte do livro, ele fica um pouco mais parado, porque um anjo, ele não faz muita coisa a não ser obedecer ordens. Então, ele insiste nesse aspecto de que é muito simples ser anjo e que ele não sente muitas coisas, ele não lembra muito o que é isso, o que é aquilo. Mas vocês viram, então ele encontra de novo aquele personagem que ele reencontrou em várias encarnações e sempre tem a pegada do olhar, assim, é uma coisa que chama muita atenção no livro. Já o primeiro personagem são os olhos que chama atenção e já o último personagem também são os olhos que chama a atenção desse personagem, o narrador, né? Mas uma coisa assim que me marcou muito nesse livro é o aspecto de como é tratado o amor. O amor desse livro não é um amor redentor, não é um amor que vai libertar. É um amor, é bem o contrário, ele é um amor que aprisiona e ele chega a ser obsessivo. Também tem um aspecto kármico. Por falar de reencarnações e as coisas se repetirem, então dá essa imagem de que, apesar de tudo que nós possamos fazer, a questão evolutiva de uma alma, ela está muito presa ao karma dela e, nesse caso, desses personagens, eles têm uma grande capacidade de amar, mas o amor, ele não é um amor que salva, não é um amor que cura, não é um amor que resolve. É um amor que, realmente, ele pode ser visto como um entrave. O amor é um amor difícil, na verdade. Então, cheio de obstáculos. E o amar não é uma coisa muito gratificante, embora seja algo que alimente e fortaleça as vontades e ambições dos personagens. Então nós vemos os personagens que são dedicados ao amor, que eles fazem loucuras por amar alguém, mas parece que, apesar de tudo, isso não basta, porque há algo muito humano em nós que impossibilita que esse amor seja, digamos, excelente por causa das ambições e os desejos muito imediatistas. E isso acaba gerando uma grande frustração e insatisfação na essência do personagem principal, sobretudo. Uma coisa também que me marcou muito nesse livro é essa questão cíclica, que nós dizemos muito quando analisamos leitura feminina, ela tem o hábito de ser cíclica. Então, a mulher, por ser um ser cíclico, ela tem também a tendência de escrever obras que elas são assim circulares, as coisas se repetem. E é interessante que, claro que isso não é regra, mas é uma tendência que se diz, e nesse caso confere que é uma obra assim que ela repete sem ser cansativa. É uma repetição necessária, que há uma evolução dentro dessa repetição. Em suma, se eu fosse um anjo, eu cairia por você, é o Ouroboros. O amor é a serpente mordendo a própria cauda.